Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alguém gostou do que o meu amigo Zema aprontou hoje? O quê? Estamos no ar, hein? O que o Zema aprontou hoje? Uai, ele fez o favor de escolher o ex-presidente da Samarco e Correia para comandar a Codemig. E quais são os pontos positivos e negativos? Só tem negativo. Samarco é aquela barragem que estragou em... esqueci o nome da cidade, gente. Brumadinho? Não, antes de Brumadinho. Ah, sei. Mariana. Nossa. Isso deve ser influência política, capital, né? Não faço a mínima ideia do porquê que ele escolheria para cuidar da Codemig. Entendo. Então tá, vamos lá, né? Boa noite para todas as pessoas que irão participar desse hangout aqui, os nossos amigos na sala, e também para todas as pessoas que irão ver esse vídeo depois, e possam refletir, buscar informações. O assunto de hoje é sobre a PEC da reforma da Previdência, agora nesse ano de 2019. E estou com uns amigos aqui que vai discursar, vão colaborar em podermos analisarmos, aprendermos também um pouco mais internamente e poder ajudar outras pessoas que estão desinformadas a compreender o que muda, o que realmente é mito, o que realmente não importa para nós no sentido negativo, né? Que muitas pessoas tentam confundir por causa da história da CLT, né? Através de ajudar os trabalhadores, né? Então, assim, né, o Renan e outros amigos, quando fala em reforma da Previdência, já lá dá um frio na barriga, né? Ah, sim, né? Acho que qualquer coisa que mexe intencionalmente ou direcionalmente no bolso já assusta. Perfeitamente. Além da propaganda da mídia que está demonizando de forma absurda a reforma, né? Implantando na mente de todos os brasileiros como se fosse tirar todos os direitos adquiridos. É verdade, né? Então, assim, a mídia hoje passa diversas informações. E quem hoje nós podemos dizer que é o principal responsável na parte negativa, tentar atrapalhar a claridade dessa PEC? Quais são os mitos hoje, os medos que eles colocam na sociedade? A idade, principalmente, né? Falar que você vai morrer trabalhando ainda, morrer com a enxada na mão. Acho que temos contribuição. O principal que eu escuto é isso. O interessante é que quando fala isso para o trabalhador, para a pessoa que sempre acredita no político a quem votou, né? E ele fica com medo, né? Será que vai mudar? Será que aquilo que eu já adquiri, será que vai mexer, né? Então, a grande quantidade dos trabalhadores brasileiros, eles ficam com o pé atrás em relação quando se trata de mudança, né? Somente, né, com medo de perder os benefícios, não é verdade, Renan? O que acontece é o seguinte, é igual o pessoal falou aí, ó. Eu vou dar um ponto só que eu peguei, que foi o seguinte, por exemplo, o site da PSTU, para quem não conhece, é o Partido Socialista do Trabalhador Unificado, o partido da nossa querida candidata à presidência, que ninguém nem sabe quem que é, nem viu, mas ela coletou 3 milhões. Mas vamos lá. Eles estão querendo dizer que a reforma da Previdência, ela prejudica os mais pobres, ao invés de tirar o melhor. Então, o trabalhador precarizado é o que ganha menos, o idoso carente, viúvo, o trabalhador rural, os jovens. Esses são os privilegiados alvos da reforma. Então, eles estão querendo indiciar o seguinte, que quem vai sofrer a reforma somente vai ser os idosos carentes, as viúvas, os trabalhadores rurais e os jovens. E bem que, se você prestar bem atenção, é meio uma falácia, porque, na verdade,
um dos pontos da reforma da Previdência é ter o teto de R$ 5.437. Então, o rapaz que hoje ganharia seus 300 mil como ministro vai passar a ganhar só R$ 5.367, R$ 5.467 após a aposentadoria. Então, ela tem um teto final, tá? E a contribuição antigamente era de 11% para salários acima de 20 mil, e hoje ela é progressiva, que pode chegar até 37%. Sim, sim. Então, assim, essas informações, né, em relação de como vai funcionar essa reforma, ela é bem categórica, né? Ela é bem categórica, mas voltando na questão dos pontos negativos que falam sobre a reforma da Previdência, nós podemos apresentar essa proposta para que tanto nós que não venhamos a ter medo desse processo, essa inovação baseada em dados reais, né? E a regra dessa transição de aposentadoria e pensão permanecem as mesmas para os que já recebem o benefício. Ou isso vai mudar, Renan? As pessoas que já na verdade, têm aposentadoria. Direitos adquiridos não podem ser revogados. Infelizmente, hoje não muda nada referente a quem já é aposentado. A única mudança que ficou foi na alíquota da contribuição. Porque mesmo antigamente, quando você aposentava, hoje, por exemplo, falar antigamente fica parecendo até que é muito tempo, né? Mas hoje, por exemplo, o salário atual, a pessoa não contribui mais. A partir do momento que ela se aposenta, ela não tem mais contribuição. No caso, com a reforma da Previdência, ele vai continuar contribuindo. Tá? Então, mesmo sendo aposentado, ganhando seus 996, vamos dar um exemplo, mas se Deus quiser, o salário mínimo acaba, porque eu sou totalmente contra o salário mínimo, mas contabilizando o salário mínimo hoje, 996, eles vão continuar pagando 7,5% ao mês até o final da vida. Sim, perfeitamente. Então, assim, as pessoas que já estão aposentadas, as que já iniciaram os processos de aposentadoria, então isso já está garantido, ou não? Está garantido mesmo? Já está garantido, não vai mexer. Não vai mexer. Tem 12 anos ainda para as pessoas colocarem ainda, vai ser 12 anos de transição. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa de 55 anos, ela ainda vai aposentar com os mesmos moldes que é ainda hoje. Certo. Então, o que vai haver agora são 3 regras de transição para esse novo modelo da PEC, para poder aposentar, não é isso? Isso. A primeira vai ser a alíquota, né? Essa é a única que não vai ser revogada. Não é um direito adquirido, também não é um direito tirado. A alíquota, por decreto, a União pode aumentar quanto bem entender. Já depois, a próxima transição será por idade. E a terceira transição será pelo teto. Entendo. Então as pessoas podem ficar tranquilas, as que já estão aposentadas, que já estão dependentes desse dinheiro, vocês poderão sim ficar tranquilos, porque não será afetado, né? Então o jeito que você está informando é meio que complicado. Por quê? Até as pessoas que vão se aposentar podem ficar tranquilas. Tá? Por que acontece? O pessoal está imaginando, eu particularmente, se eu trabalhasse via CLT e eu tivesse as escolhas liberais. O que são as escolhas liberais? É a carteira de trabalho verde e amarelo e a reforma da Previdência via capital, tá? Que é o título de capitalização. E o que acontece? Quando você adquire as ambas, isso foi cálculos que eu fiz, baseado uma renda de 3.800. Eu vou conseguir aposentar pagando até menos do que eu pagaria referente a CLT convencional junto com a proposta do INSS. Tá? Então, isso é uma coisa que o pessoal está deixando meio abafado. Porque o que acontece? O título de capitalização não é o banco governamental que vai tomar conta. Quem vai tomar conta é uma empresa privada selecionada pelo Estado. Então, dependendo do Estado, normalmente aqui
nossa aqui vai ser ou o Banco do Brasil ou Caixa Econômica, tá? Mas eles falam banco estatal e banco privado, mesmo as duas sendo estatais, as duas recebem rendas privadas, tá? As duas são de capitais abertos. Então, o que acontecer com a União não intervém com o que acontece na Caixa e no Banco do Brasil. Isso é uma outra fake news que a minha amiga maravilhosa chamada Gleisi Hoffmann soltou na rede referente ao título de capitalização. Tá? Quer dizendo que é os bancos que vão tomar conta do seu dinheiro e se eles falirem, você perde seu dinheiro. Primeira coisa é que tem o FGV, que é o Fundo Garantidor. Tá? Então, segunda coisa, ou é o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. Então, vai ser bem difícil ambas falir ou uma delas falir. Isso eu acho que todos aqui devem convenhar comigo. Então, referente à mudança, igual você está falando, vai ser prejudicial? Não. Vai ser diferente, tá? Vai desafogar muito. Às vezes a gente, em vida, vai conseguir ter mais condições de saúde do que é hoje, porque vai sobrar mais dinheiro, tá? No quesito título de capitalização, às vezes eu posso receber até mais do que a minha contribuição, tá? Tudo depende de influência de mercado, economia, Selic, e LSI, CDI e assim por diante. Então, todo esse trâmite econômico vai intervir na capitalização. Tá? Então, assim, vocês que são novos aqui, então no Hangout, eu falaria para vocês dar uma estudada referente ao título de capitalização oferecida pelo Paulo Guedes. Tá? Que é um título que vai ser mais barato e vai ter ganhos, tá? Você vai praticamente emprestar o seu dinheiro para o Estado. Então, o que muda na reforma da Previdência para os novos é que trará mais igualdade, né, e acabará com privilégios, não é isso? Então, o que acontece? Para nós vai ser ótimo. Eu, pelo menos, acho, porque vai acabar com os privilégios de políticos, do legislativo, do executivo, do judiciário, então todos eles vão ganhar bem menos. Entendeu? Então, todos que aposentarem agora vão ganhar bem menos. Agora que eu falo assim, dar um exemplo para você, né? Dias Toffoli vai aposentar com 5 mil. O Dias Toffoli ainda tem 46 anos e ele tem que fazer uma contribuição ainda de mais 7 anos se a reforma for liberada. Então, já vai categorizar já com uma nova Previdência. Então, o que acontece? Os pontos que a Previdência vai ter. Vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição. Para se aposentar, a mulher vai precisar ter no mínimo 62 anos e o homem 65. Tá? O homem e a mulher, por tempo mínimo de contribuição, que era 15, vai para 20 anos. A idade mínima é a mesma para o funcionário público e o privado. Aposentado só recebe 100% do benefício caso contribua o total. Tá? Aí o que acontece? É outra falácia referente o cara só vai receber 100% se ele contribuir 40 anos. Só que tem um detalhe. Quem contribui 20 anos, hoje, recebe 70% da aposentadoria. Só. Não tem direito a mais, não tem direito a menos, não tem direito como aumentar, não tem direito a nada. Tá? E de acordo com o Código Legislativo, a partir do momento que você se aposentou, você não pode mais trabalhar. Então, você as pessoas fazem CLT, contratam, mas por lei mesmo, se você for um aposentado, estiver trabalhando numa empresa e eu quiser entrar com processo contra o dono da empresa, eu, meu filho ou minha neta, falando que eu estou trabalhando na empresa, a empresa chega com uma multa referente a 10% multiplicado por 300 do meu salário. Então, é uma coisa que vai dar. Aí, as 3 regras de transição é por ponto, idade mínima e o pedágio de 50% em relação ao tempo que falta. Tá? Ok. O interessante também nós falarmos aqui é o porquê dessa reforma, né? Alguém aqui sabe dizer aos nossos telespectadores qual que é o déficit hoje da Previdência? O número exato? Sim, o próximo. Não. Ela está fechando no vermelho mais ou menos em que valor?
O ponto principal dessa reforma é justamente o déficit. Posso falar? Pode, sim. Tá, não tenho certeza, mas se eu não me engano é 760 bilhões. 770. 60. Ok. Eu tenho uma informação, não sei se realmente ela está bem atualizada, estava 220 bilhões em 2016, né? E segundo as informações, do jeito que está indo, que está em déficit, está gerando um grande problema, né? Que a cada um aposentado está tendo que ter 11 pessoas para sustentar esse aposentado. Então, a tendência é continuar essa forma de capital. Vale a pena ressaltar o que diz alguns analistas em relação ao déficit, né? Eles dizem que a Seguridade Social é superavitária, né? Ou seja, ela arrecada mais do que gasta. O argumento mais significativo de que a Previdência tem superávit é que o governo desconsidera na contabilidade oficial receitas que deveriam ser integralmente designadas para o orçamento da Seguridade Social. Ou seja, não é apenas o que desconta lá os 8% por mês, que seria o INSS, que inclui na Previdência, né, Social. Além dessa receita, existe também a contribuição para financiamento da Seguridade Social, o conhecido COFINS, né, para quem emite nota fiscal, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. Então, de acordo com alguns economistas, as levadas em conta essas receitas, a Seguridade Social é superávit há anos, ou seja, ela recebe mais do que gasta. Só que o que acontece é que a Constituição de 1988 determina que a apresentação desses dois orçamentos sejam separados, ou seja, o governo está utilizando recursos, né, da Seguridade Social para pagar outras contas, né? Então, por isso que gera déficit. Então, a questão é que o governo ele deixa claro que existem outras despesas para evitar que crie novos impostos, ela faz desvios desse excedente, daquilo que sobra, né? Mas o que acontece é que eles estão organizando essa questão desses valores com a finalidade de seguir uma matemática mais precisa em relação ao que realmente entra de INSS. Ele está querendo separar esses recursos para que nós possamos estar bem enquadrados em relação das verbas realmente para a Seguridade Social. A adaptação das alíquotas para o INSS, a forma da cobrança, ela está gerando déficit, e se não haver uma mudança, o que pode acontecer no futuro para quem já tem o seu direito garantido? Aí entra em lei Marshall, que fala. No caso, o Estado vai ter que parar de pagar a aposentadoria de todos. Elas serão revogadas. Isso está na Constituição, página 37, artigo 1832. Então, essa reforma, ela realmente é necessária matematicamente para o bem da própria população. Da própria população, né? Ok, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, baseado na atual conjectura para um trabalhador ou uma pessoa que vai iniciar o processo da aposentadoria, todos nós sabemos que houve um aumento de 28%. Então, ou seja, esse número está crescendo muito rápido. Então, se continuar do jeito que está, o déficit tende sempre a subir. Então, é necessário fazermos essa mudança, baseado nessa proposta da PEC, para poder ter os garantidos, né, esses pagamentos. Não é isso, Renan? O que acontece é o seguinte, é que hoje a gente gasta 53,4%. E o estimado é que o ano que vem já vire 1,438 trilhões. Então, e o que a gente gasta com infraestrutura, segurança pública, saúde e educação, só é 16% do total da União. Ótimo. Então, você pode ver que tem algo errado. A gente gasta mais pagando aposentado do que
promovendo o avanço da nação. Então, eu acho, assim, que tudo isso, a parte, assim, é igual eu falei para você uma vez, João, eu sou totalmente averso à CLT, à Previdência INSS, sou totalmente contra isso daí. Para mim, eu acho que a principal riqueza é o Estado, a União, no caso, parar de querer ser o pai das pessoas, dos adultos, vamos dizer assim. Entendo. Então você está querendo dizer para a população e para nós também que se o trabalhador, ao desenvolver o seu trabalho, ou ele produzir, se o Estado parar de se meter tão fortemente nas questões fiscais, ele terá mais recursos para viver a vida, gozá-la de uma melhor forma do que esperar a aposentadoria? É isso? Mais ou menos isso. Por que acontece? Vou dar um exemplo para você. Digamos que você receba hoje 998. 167 vai para a INSS. Tá? Você recebe vale alimentação. 8% vai direto para a contribuição do INSS da empresa. Tá? Então, você já perdeu aí R$ 167 no INSS e R$ 47 do 8% da vale alimentação. Isso, R$ 37, é isso mais ou menos. Então, o que acontece? Já foram praticamente R$ 200 embora, todos os meses. Visão de crescimento sustentável para as famílias é seguir essa tendência mundial de poder gerar, através do trabalho, recursos maiores, que ele possa, por exemplo, ele vai lá e faz uma plantação. Então, hoje, vamos falar hoje, João. Hoje, eu, Renan, tenho que pagar o INSS, a minha contribuição, que é R$ 323, e tenho que pagar a minha privada, que é R$ 187. As duas vai chegar no mesmo denominador, tá? As duas. Porém, uma delas eu sou obrigado. Dá para entender mais ou menos? Entendi. Se eu pudesse, por exemplo, eliminar a do INSS, eu não quero previdência estatal, não quero. Quero privada. Hoje, o meu rendimento no final do meu período de trabalho, no caso, usando a Previdência Privada do Santander, ao invés de ser R$ 4.300, seria um total de R$ 8.937. Então, isso eu tendo o meu poder de autonomia. Agora, eu tendo o INSS e tendo a privada, o total meu será de R$ 5.937. Entendi. Muito legal. Então, assim, a forma como você falou, eu consegui compreender o seguinte, que quando a pessoa ela já está pagando a contribuição do INSS e ela simplesmente quer ter um ganho maior do que um salário mínimo, ela vai simplesmente tentar uma progressiva no setor privado. Então, ela simplesmente começa a fazer esse pagamento para aumentar os seus rendimentos com a finalidade de pegar uma aposentadoria no tempo devido maior, para ter uma vida mais garantida. Então, ou seja, então como ela já vai pagar o excedente ao setor privado, aí onde entra o que é da sua fala anterior. O liberalismo econômico é uma proposta a fim de que o trabalhador possa receber melhores valores pelo seu trabalho do setor privado. Então, nós cortaríamos esse setor privado na atual conjectura, dando maiores condições ao setor privado de negociar, ter transações, melhor livre comércio, a fim de que esses recursos possam estar nos cofres das empresas que possam pagar não um salário mínimo, 998, se eu não me engano, poder pagar uns R$ 2.500. Então cortando você rapidinho para entrar nessa área que você falou. Hoje a gente teve uma discussão lá no grupo do ML referente à meritocracia. Não sei se todo mundo aqui conseguiu pegar um pouco. Eu lembro. Por que eu discuti com o pessoal lá e falei que meritocracia no Brasil não funciona? E nunca vai funcionar. É assim que eu te falo. Se você tem um órgão do governo, da União, te obrigando a pagar R$ 996 pelo seu tempo de serviço, de alguns serviços que já são predestinados, vamos dar um exemplo aí, recepcionista, R$ 996 mais
contribuições, vale alimentação, tal, vai dar R$ 1.300 mais ou menos, tá? Isso aí é esse valor. Para que eu, como proprietário de uma empresa, vou pagar mais pelo mesmo serviço dessa recepcionista? Para que eu vou aumentar o salário da recepcionista? Você pode ver que são poucas pessoas que são promovidas. Essa palavra no Brasil é quase inexistente. Pessoas são promovidas a cargos. Por quê? Porque hoje é mais fácil você o quê? Você manter o seu funcionário, tá? Referente ao salário dele. Então não tem, o cara tá querendo mais salário porque ele é melhor, tal. Então o que eu faço? Tchau. Tem outro na fila que vai querer o mesmo salário. Entendeu? Então é assim que trabalha. No livre mercado já vai ser mais complexo. Por quê? Não vai ter um piso salarial. Digamos que o João é um cara muito bom de serviço e o... Não posso chamar de capitão, fica muito estranho, né? É o justiceiro aí. João Pedro. O João Pedro digamos que ele tem o Excel. Então o João tá aqui, 1996, e o João Pedro tem o Excel. Só que o João Pedro vira para mim e fala o seguinte, ó, nós estamos no liberalismo, obrigado. Então eu quero receber R$ 100 a mais por eu saber Excel e o João não sabe. É aí que entra a meritocracia. Aí eu penso o seguinte, o João me cobrou 996, o Pedro me cobrou 1.096. Então, o que acontece? Mas o Excel vai ser importante para o meu serviço, porque ele vai conseguir trabalhar mais. Então, eu vou acabar pegando o João Pedro. É João Pedro, né? Então, no caso, eu vou acabar pegando o João Pedro. Entendeu? Essa é a premissa do liberalismo. Tá? Como é hoje, eu não vou querer pegar o João Pedro. Eu vou virar para o João Pedro e falar o seguinte, você quer 1.100? Eu só vou pagar 996 porque é o seu piso de salário. É o salário mínimo empregado pelo governo. Você, como está desempregado, você não vai virar para mim e falar assim, não, eu posso arrumar em outro lugar. Não, você vai ter que arrumar comigo ou você vai arrumar 996 com outro. Então, tendo o piso mínimo, o salário mínimo, prejudica a Previdência, prejudica o livre mercado, prejudica o ser humano em si. Pode ver, normalmente as pessoas acham o seguinte, o cara que é empreendedor vive bem melhor. Por que o cara que é empreendedor vive bem melhor? Porque às vezes o cara que é empreendedor, ele é pior do que o funcionário no serviço. Entendeu? Ele é o cara só que teve a cabeça, que liderou, que criou o produto, mas ele é o pior em serviço. Mas ele ganha mais do que o empregado. Por que ele ganha mais que o empregado? Porque ele teve o intelecto da ideia e não tem um piso. Se a União obrigasse o empregador receber, digamos lá, 2,5 só no máximo, ele era obrigado a assinar a CLT, que hoje é obrigado a ter o Prolabore, que é quase igual, mas você que estipula o valor. Digamos que o empregador teria lá a classe de empregador na CLT. Quem que ia querer ser empreendedor? Me fala. Ninguém. É mais ou menos essa é a premissa da ideia de Benito Mussolini quando ele criou a CLT, que era todo mundo viver abaixo da União. A União acima, no caso, quando eu falo União, é o Estado, acima do povo. E o povo abaixo da União. Então, o povo nunca ia sobressair o Estado. Então, como posso dizer, a CLT no Brasil hoje, se você me perguntar, pode ser cancelado? Não, infelizmente não vai ser mais cancelado, porque está na Constituição, e para poder ser cancelado tem que criar uma nova Constituinte que leva de 20 a 30 anos. Então, infelizmente, vamos ter que viver nessa. Ok, maravilha, maravilha. Nós temos que avaliar todas as possibilidades, né? E fazer com que o nosso povo, a nossa nação, possa crescer e encontrar os melhores caminhos. Mas uma coisa que devemos observar nessa conjectura hoje para a aposentadoria, nós vimos filas e filas para entrar com os recursos, e quando ele entra, alguém sabe dizer quanto tempo demora para a pessoa conseguir a aposentadoria? Não. Chutem aí um tempo. Arrisquem. Nesse Um país. ano para entrar com o pedido. 1 ano para entrar.
No caso, esperar a decisão, no caso, né? Ao contrário. Sim, isso. A pessoa entrou com o processo, deixou tudo lá certinho. Para quanto tempo o INSS vai demorar para poder dar uma posição? Olha, uns 3 anos. De 6 meses a 1 ano. É muito tempo, né? A forma Mas de como você está. tem uma ideia mais ou menos do porquê que é muito tempo? Pois é. Você poderia transcorrer isso aí para a gente. Então, o que acontece? A Previdência Simples é um órgão privado que estuda a Previdência ao contexto total. E ela soltou uma nota, se eu não me engano, acho que mês retrasado, explicando o porquê que demora. Vamos lá. Primeiro fator que demora: falta de servidores na região. Tá? Aqui na região de Uberlândia, a gente considera como região de Triângulo Mineiro e Vale do Paranaíba. Nessas duas regiões, a gente tem um total de 7 servidores para aposentados. O processo ele é complexo, tá? E outro problema que traz muito é o seguinte: o segurado normalmente não apresenta todos os documentos e o servidor da região é meio que preguiçoso e não informa todos os documentos. Por isso que existem esses advogados que tomam conta da aposentadoria, para tirar a aposentadoria. Outro fator também é o fator de falsidade. O que é? Tem muita gente que está aposentando por danos médicos, por lesões, e na maioria das vezes são laudos falsos, tá? Já teve indícios também de até licenças de maternidade falsa. Então, o que acontece? É isso que faz um entrave da aposentadoria. Não é que ela é lenta, não é que ela demore muito, mas a questão é mais do que a infraestrutura nossa para os previdenciários, a quantidade de população e as falcatruas referentes a auxílio-doença e ao salário maternidade. Ok, mas você acredita que em todo o país, nessa média de 6 meses a 1 ano, derivado apenas pela quantidade pequena de trabalhadores e também na questão de que eles não têm iniciativa ou, às vezes, vontade de acelerar os processos? Não. O que acontece? O processo de aposentadoria não é que ele demora muito, ele é muito complexo, porque a pessoa tem que analisar todos os papelados do trâmite, e a maioria das pessoas não tem, João. O cara vai lá, contribui, trabalha desde os 18 anos, mas ele não assinou carteira. Aí na cabeça dele já deu tempo de contribuição, aí ele vai lá e entrega a documentação, a hora que vai fazer o laudo não tem o documento comprobatório de que ele trabalhou desde os 18. Tem um documento comprobatório digamos que ele trabalhou desde os 22 anos, entendeu? É isso que trava. Porque como a pilha é grande, até chegar nessa pessoa, às vezes dá um problema. E dando um problema, às vezes o próprio fiscal nem pede, ele já finaliza pelo tempo de espera da pessoa ou não. De acordo com a Damares, ela disse que ia dar uma organizada referente às responsabilidades humanas, né? Que é da pasta dela. E se eu não me engano, é o Matias Augusto, ou Augusto Matias, que é o secretário de aposentadoria do Paulo Guedes, em conjunto com a secretária de relacionamento da Damares, iam arrumar um jeito de simplificar essa aposentadoria. Porém, só daria para fazer a simplificação se a reforma de agora for aprovada. Ok. Interessante que essa proposta dessa PEC para a reforma da Previdência, lá diz que os pedidos de benefício devem estar aguardando análise por mais de 45 dias. Então, a expectativa é que esses processos eles terão maior agilidade, né? Inclusive, tá bem direcionado lá o seguinte, que a referida resolução disciplina o pagamento de um bônus
no valor de R$ 57,50 para cada processo que os servidores analisarem após o expediente de trabalho. Isso aí é uma proposta liberalista, né, do Paulo Guedes para o tal do meritocracia. Quanto mais servidores conseguirem finalizar a sua pasta, que a gente fala, que é a pasta de aposentadoria, mais eles ganharão pelo seu tempo de trabalho. É uma forma de incentivo para aumentar a produção. Então, com essa nova reforma, esse aspecto vai dar maior evolução aos processos, né, Renato? Tudo vai melhorar bastante, né? Agora, em relação à aposentadoria, atualmente no mundo, no México são 72 anos, no Chile a idade média, né? Para aposentadoria por países, né? No Japão, 69,3, Portugal, 67, Estados Unidos, 65,9, na Austrália está 65,3. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu quero que vocês possam estar acompanhando essa imagem. Onde que ela está aqui? Só um segundinho, por gentileza. Tá aqui, achei. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Vê se apareceu aí, Renan. Apareceu, né? Olha só, para você ver aqui, o tanto que o Brasil é campeão. Demora para aposentar, né? No caso, o processo para aposentar, mas a média ela está inferior aos outros países grandemente. Então, essa proposta dessa PEC, ela realmente veio para mudar bastante coisa, porque observe bem aqui, ó, Estados Unidos 65, e a proposta de aposentadoria para o setor privado é quantos anos, Renan? Para aposentadoria ou para... Aposentadoria. Ou você fala de contribuição? Não, idade. A idade mínima para aposentar é 62 anos para mulheres e 65 para homens. Ô, Renan, acho que para professor mudava também, para 60, né? Não? Professor é de policial. Acho que professor e policial não, também mudava. Policial é 55, tanto mulher quanto homem. E aí, professor acho que é 60, né? Professor é 60. Tá mais que justo, para falar a verdade. Porque professor sofre bem mais do que o privado. Então, esse tempo de contribuição que eles cortaram e colocaram o limite mínimo de contribuição é porque o que acontece? Tinha muitos professores, no caso, que aposentavam e voltavam a trabalhar no Estado de novo. Você entendeu? Então, ela era aposentada já, mas voltava a ganhar outra aposentadoria de novo. Ela conseguia aposentar em 2 cargos ao mesmo tempo. Aí, para a proposta do Ricardo Vélez funcionar, que é aumentar o salário dos professores, ela precisa tirar esse glitch que eles arrumaram de se aposentar 2 vezes. Porque imagina se o Ricardo Vélez consegue subir o salário do professor de 3.400, 3.500. O professor aposentado em 2 cargos ganharia 7 mil por mês. Passaria o piso. Ótimo. Eu vou compartilhar aqui uma nova tela para vocês aqui, para a gente poder comentar mais um pouco. Apareceu aí? Sim, apareceu. Então, com essa nova regra, nós observamos aqui que a idade mínima na regra essa atual, como você comentou aí, ela é 60 anos, né, para mulher e 65 anos para homem, né? O tempo de contribuição mínima é 15 anos.
E aposentadoria por tempo de contribuição não há, mas tem idade mínima que não há. O tempo de contribuição, no caso, seria de 30 a 35 anos. E nessa nova proposta, Renan, o que você achou? Cara, igual eu te falei, eu sou meio suspeito nessa, porque eu sou totalmente contra qualquer desligamento das estatais. Mas eu acho que essa proposta só foi bem. Não tenho o que reclamar dela, não. E eu acho que quem está reclamando ou porque nem leu a proposta, ou porque era servidor de super salário. Então quer dizer que a idade mínima agora, né, para o setor privado, né, para os trabalhadores, para a mulher ela sai de 60 para 62. E ela vai... E do homem, né, ela vai ser 65 anos, aumentou 5 anos o tempo de contribuição. Mas isso aqui como que é? Isso já passa a valer a partir já desse ano, ou seja, a pessoa. Passa a valer após os 12 anos de transição. Tá? Vai ter um período de 12 anos até ser totalmente utilizado. Certo. Então, por exemplo, nós estamos em 2019. A pessoa que entrou com um processo para aposentadoria, né? Vamos supor que ela tenha aí 19 anos de contribuição e ela queira se aposentar. Ela tem aí ela já consegue aposentar. Ela já tem tipo 63 anos. Ela falta aí um ano de contribuição. Ela pode se aposentar? Então, pode aposentar com a forma antiga ainda. Tem que passar 12 anos para começar a valer. Ok. Então, a única coisa que está valendo por hora será para o Vitor, que está com a mão na boca, para o Vitor, que não tem foto, e para o Pedro. E eu acho que para o capitão também, porque você está na faculdade e até entre os 20 e 26 anos. Eu não. Estou entrando no ensino médio agora. Então é isso, mano. Então o capitão também vai sofrer. O Jonathan, eu já não sei. Você, Jonathan, tem quantos anos? 33. Então o Jonathan também não vai sofrer, não. O que houve, Jonathan? Você me ouviu aí? Ouvi sim, Jonathan. Ah. O João Ricardo foi desconectado. Ô, Renan. Queria tirar uma dúvida aqui com você. Eu estava vendo uns dados da Organização Mundial da Saúde, que foi divulgado em 2016. Ele estava apontando que a expectativa de vida dos homens no mundo era sempre inferior ao das mulheres. Aqui no Brasil, no caso, as mulheres vivem em média, se eu não me engano, são 7 anos a mais que os homens. Dando uma ideia radical, o que você acha de testarmos um novo modelo de previdência e fazer com que as mulheres se aposentem depois dos homens? Ok, voltei. Não, Vitor, as mulheres se aposentam antes por causa de dupla jornada. Por que eu falo para você que é inconstitucional essa questão de as mulheres querer mais com os homens ou se igualar aos homens? Tá? As mulheres hoje, no mundo todo, não só aqui, normalmente elas têm dupla jornada de trabalho, certo? Podem contrair câncer na região do útero, ovário e nas mamas, tá? E em questões de formalidade trabalhista, que é o que é formalidade trabalhista? É o tempo que ela conseguiria trabalhar. Mesmo com empregada em casa, ela tem que ter tempo para os filhos, tempo para os pais. Pode ver que 90% são as mulheres que cuidam mais dos pais do que os próprios homens. Tá? Então, é tudo isso que se envolve nesse quesito de por que a aposentadoria feminina é menor. Exceto, é claro, do policial, que aí é igualitária, porque os dois têm o mesmo dano, né? Tem o mesmo risco de vida. Ok, realmente temos que considerar, né, as categorias, né, e as regras, né, para cada uma delas. Voltando aqui ainda, Renan, em relação ao setor privado, aos trabalhadores,
Então ela aumenta para 62 anos. Mas no caso, e as pessoas que vão poder já aposentar, no caso agora em 2019, que entrou com o processo, que é esse ano, já não é mais 60 anos, agora é 62. Ela vai receber o valor integral da aposentadoria? Não, o que acontece agora? Agora a aposentadoria ela é justa. Tá? Por que eu falo para você que ela é justa? Tem que ter uma contribuição mínima. Certo? Certo. Ela já tem por idade. Ela tem, por exemplo, um caso aqui. Não existe mais por idade. Não, aqui, ela tem aqui, 62 anos. Isso. Okay? Ela tem que ter, para conseguir o direito à aposentadoria, ela tem que ter a contribuição mínima. Senão ela ganha o piso mínimo, que é R$400. Ok. Então, ou seja, ela tem a idade mínima, mas ela não tem um tempo de contribuição. Mínimo, que é o que tinha antes. Olha lá, pode ver aqui no segundo quadro, no primeiro quadro ali, tem o tempo de contribuição por idade. É de 30 a 35 anos. Ok. Mas esses R$400, ele vai aumentando gradativamente, né? Não, só aumenta quando tiver com 70 anos. Então, dos 62 aos 70, ela vai ficar só com os 400. Não, dos 65 aos 70. Ah. Tá? Por que eu falo para que é tipo uma bronca, entendeu? Porque vamos dizer assim, hoje um ser humano que começa a trabalhar normalmente aos 18 anos, isso é o normalmente, né? Tem aqueles que os pais conseguem sustentar mais, então resumindo, isso daí teria que ter uma vida acadêmica. Vamos falar do proletário, aquele cara pobre, de família pobre, que tem que começar a trabalhar após o ensino médio. Se Deus quiser, consegue terminar o ensino médio. Então, ele sairá para o trabalho aos 18 anos, com direito a CLT. Dos 18 anos, já não começa a contar, concorda comigo? Já começa a contar a contribuição do INSS. Porque se ele está contratado, ele paga o INSS. Por que ele colocou R$400? É como se fosse um castigo, porque você imagina uma pessoa com 65 anos que não teve tempo de contribuição. Quer dizer que dos 18 até os 65, essa pessoa não conseguiu trabalhar 20 anos de carteira assinada, em variados empregos. E ninguém para pensar nisso, né? Entendeu? Então, assim, por isso que ele colocou 400. É como se fosse uma bronca. Por que ele colocou 400? A partir do momento que a pessoa entra em aposentadoria, você lembra que eu falei que ela não recebe mais? Ela não consegue aumentar. Ela finaliza na aposentadoria. A aposentadoria de hoje mudou. Porque aposentou com 65 anos. Tem o tempo de contribuição, digamos que lá 18 anos de contribuição, na vida toda. Você está com 65 anos, você vai saber que vai receber 400? Você está bem de saúde, você não vai arrumar um emprego? Sim. Entendeu? Aí o que acontece? Mas a pessoa está muito doente e não consegue um emprego. Aí cabe o seguinte, a família tomar conta do idoso. Isso é no Japão, isso é na Europa, isso é nos Estados Unidos. Tá? O Japão, o idoso enfermo é cuidado pelos filhos e pelos pais. Por isso que eu estou te falando. Essa reforma da Previdência ela foi muito bem estudada por todos os âmbitos dos ministérios. Vamos falar por nome para ficar mais fácil, para não citar as pastas. Desde a Damares ao Paulo Guedes, ao Moro. Tá? Por que acontece? Hoje as pessoas tendem a deixar os idosos de lado. A pessoa entrou, pediu, não cuida do próprio pai. Então, com essa bronca dos R$400, a pessoa terá que tomar conta do pai, certo? Até o pai conseguir contribuir. O que ele pode fazer? Eu tenho meu pai. Meu pai, infelizmente, não trabalhou 20 anos, que é o mínimo dele. Não trabalhou. O que eu posso fazer como filho? Eu vou lá e pago a contribuição. Meu pai tem dos 65 aos 70 anos para finalizar a contribuição mínima dele, para ele receber o mínimo do que ele já contribuiu, de acordo com o valor que ele contribuiu. Por isso que tem a progressiva. Ela vai aumentando
de acordo com o rendimento que guardou. Aí o que é bonito na capitalização? A capitalização, ele contribuindo a idade mínima de 20 anos, ele ganha o valor total. Se ele contribuir a idade mínima da mínima, que seria, vamos supor, 10 anos, ele vai ganhar metade do que ele contribuiria para a idade mínima, entendeu? Então seria mais do que os R$ 400. É isso aí que eu tô te falando que o povo tá deixando de lado, que só o Merval e o Augusto Nunes, o Mickey Mouse, que é o secretário do Paulo Guedes, que tem a voz do Mickey Mouse, que eu não sei o nome dele, e o Caio Coppola, que organizou isso aí, que percebeu isso aí. Porque o título de capitalização, ele vai dar um leque maior para o aposentado referente ao INSS. Por isso que você pode ver que o PowerPoint, que no caso o que o João Ricardo colocou, não cita muitas coisas sobre o título de capitalização. Isso aí você se refere no caso, tipo aquele caso do vídeo lá que a gente estava comentando. Se ele trabalhar em 2 serviços, o cara é enfermeiro e trabalha em 2 serviços, ele pode entrar com a progressiva. Aí ao invés dele pagar, porque se eu não me engano, acho que o do vídeo era de R$ 2.100, eu acho que era isso. Se ele pagar hoje, ele vai pagar 11,8% de cada. Então vai dar 22. Concorda? Porque cada serviço é individual. Com a progressiva, ele não vai ganhar mais só 22%. Ele vai ganhar, ele não vai pagar 22%, ele vai pagar 11%, porque o montante dele não ultrapassa para ser de 18%. Mas Ok. isso aí pode ser usado mais na frente? Como assim você fala? Trabalhar em 2 serviços fechados, isso aí, quando você for aposentar, isso Você pode... vai receber a somatória dos dois, caso não ultrapasse o piso, né? O teto. Nossa. Tá? Então, por exemplo, se eu trabalho em 2 serviços de R$ 1.600, a hora que eu aposentar com o meu tempo de contribuição de 40 anos, que é o tempo correto para 100%, aí eu vou receber a somatória dos dois, mais como eu posso dizer, mais o que a inflação, tudo. Você vai receber duas aposentadorias? Você vai receber uma aposentadoria somada, tá? Os 2 serviços com uma aposentadoria só. Essa é a progressiva. Ok, legal. Eu quero mostrar para vocês. Então, deixa eu só ressaltar uma coisa. Igual, por exemplo, essa aí hoje, o cara, se ele abrir o olerite dele, de um cargo vai estar o valor do INSS, no outro olerite vai estar outro valor do INSS. Aprovando a reforma da Previdência, não vai ter isso mais. Vai ser somente uma contribuição. Ele mesmo vai ter que informar, ou a empresa, no caso, vai constatar que ele já tem um emprego em CLT, ele está atribuindo uma progressão no outro. Então, no olerite dele vai ter a contribuição total. Aí, isso aí, o próprio empregado vai ter que fazer, as empresas não vão... No caso, o governo não tem ciência fazer. que ele tem 2 fichas na carteira? Isso. O que acontece? Agora, a partir do momento que a Previdência for aprovada, é você que vai abrir o processo de contribuição, não é a empresa. É igual quando você já ouviu falar daquelas pessoas que não trabalham, mas pagam INSS? Sim. É desse jeito que você vai fazer. Mais algum questionamento aí, João? Não, sim, eu quero mostrar aqui para vocês Tem alguém escrevendo ali. uma tela aqui. Quero compartilhar aqui o seguinte. Vou compartilhar a tela toda. A gente já finaliza praticamente muitas coisas aqui que tá conseguindo ver aí o gráfico? Sim. Pois é, Renan, em relação
a esse gráfico aqui, de nível de benefício, você poderia transcorrer aqui para nós? Então, esse é o de acordo do ano, é a porcentagem, entendeu? É que hoje em dia, o cara que aposenta privado, ele não aposenta 100%, ele aposenta só 70%. Entendeu? Isso hoje é o máximo que ele aposenta. Na nova reforma da Previdência, ela vai ser progressiva de acordo com o tempo que você contribuiu. Entendeu? Sim. Digamos que eu quero que aumente. Você pode ver que no quadro ali, ó, todo mundo, se puder olhar, tem os 40 anos embaixo e em cima 100%. Todo mundo conseguiu chegar nesse ponto? Calma. Consegue marcar aí, João? Marca essa parte aí. Chegou aí, tá vendo? Tô vendo. A máxima é 45. Então, o que acontece? Eu consigo aumentar a contribuição do 100% para os 100 mais 10%. Então, eu vou receber 110%. 110% do seu salário, né? Do quanto você Da sua contribuição, não importa se é meu salário. Digamos que eu quero ter 3 mil. Hoje eu ganho R$1.200, mas eu quero ter 3 mil de aposentadoria. Então eu vou lá e pago 11% dos 3 mil, referente aos 3 mil. Entendi. E o tempo mínimo da nova aposentadoria é 20 anos, né? Isso é o mínimo. Aí você vai receber 60% do valor. Isso. Ok. Pois é, mas com 40 anos de contribuição, eu com a carteira assinada desde os 18, então quer dizer que com 58 anos eu já poderia pedir a aposentadoria. Já pode pedir aposentadoria, não. Não, tem mínimo de já idade. tem direito a 100%. Você só vai Mas poder tem pedir mínimo de aposentadoria na mínima. Na idade mínima. Para você vai ser bom. Por que eu falo para você? Tem muita gente que com 58 para. Entendeu? Larga de trabalhar para viver de aposentadoria. Certo? Só que é o seguinte, digamos que você ganhava 2.500 por mês, você tem 58 anos, aí você pensa, não, aposentei, agora eu vou ganhar 2.500 por mês, posso diminuir meu tempo de serviço. E ó, pra você ter noção como é que eles trabalharam muito bem na questão da reforma. Você botou na tua cabeça lá que você tem 58 anos, você não precisa mais trabalhar. Ah, não, vou trabalhar, mas não, vou fazer uns bicos até chegar nos 65, aposento 100% dos meus 1.500. Concorda? Só que aí é o seguinte, digamos que você chega nos seus 65 anos, e os seus 2.500 já não paga a sua bolsa, digamos lá, o seu kit de remédios, a sua quimioterapia, sua ginástica, sua hidromassagem. Então, o que acontece? Você não tem mais dinheiro, então você tem que pedir ajuda para o povo. Agora, imagina se você tiver 58 anos hoje e continuar contribuindo até 45 anos de contribuição. Você vai ganhar, de vez de você ganhar os seus 2,5, você vai ganhar 2.900. Ok. Deu para entender mais ou menos? Renan, então assim, seguindo esse processo aí, vamos lá, a pessoa ela tem 20 anos de contribuição, ela já tem lá a idade mínima, ela vai receber quanto? Ela ganha um salário. Se ela tiver idade mínima, idade mínima não, a mínima, porque esquece a idade mínima foi tirada, tá? Você só tem direito ao pedido de aposentadoria aos 62 mulher, a 65 homem. Isso é o único direito que você tem. Não tem idade mínima, tá? Não tem como você segurar mais para se aposentar depois. Aqui, ó, a regra proposta aqui, ó. Mulher 62, homem 60. eu falo para você? Ninguém vai querer, já que você deu a contribuição de 40 anos, igual o Jonathan falou, não vai ter por que você querer enrolar de aposentar. Entendeu? Pois a mínima, porque juridicamente tem que ter o mínimo, o médio e o máximo. Sim, mas para ficar claro, a pessoa lá, o trabalhador, ele tem 65 anos. Ele contribuiu 20 anos. Ele ganha um salário. Ele vai ser 60% do rendimento dele. De acordo com o que ele contribuiu.
Então, ou seja, ele ganha um salário, 998. Ele tem 20 digamos que a anos vida trabalhando. toda ele ganhou só 998, que é quase impossível, mas a vida toda ele ganhou 998. Sim, Então ele vai aposentar com 700 e pouquinho. ok. Onde entra essa tabela aqui, não é isso? Isso, Então, ou seja, se ele Pergunta tem aqui, então. 20 anos, ele vai pegar 60%. isso. Aí, ou seja, ele vai aumentando os percentuais gradativamente, Isso. de acordo com a contribuição. De acordo Ô, com a Renan. contribuição. É aí que entra a progressiva. Digamos que, vamos lá, o amigo Jonathan contribuiu 10 anos, salário mínimo. Mas, por eventual linha do destino, ele decidiu contribuir para 3 salários mínimos mais 10 anos. Então, ele vai ganhar o percentual de 3 salários mínimos mais o salário mínimo dos 20 anos. Então, isso caberia aqui, né, nessa coluna aqui, no caso, Nessa por coluna. exemplo. Aí, de repente, no caso, se ele quiser fazer uma nova contribuição privada, ele consegue, ele pode pagar sobre o salário que ele... Não, ó, escuta. Eu vou fazer uma regra. Deixa eu abrir aqui, eu acho que você vai conseguir nos orientar Tem melhor a aqui. contribuição do INSS, que é essa que você está mostrando, e tem a de título de capitalização. Olha aí, por exemplo. Está na tela. Então, aí, ó, vamos lá. Aqui fica mais tranquilo para vocês entenderem. Tá vendo que tem o tempo de contribuição de acordo com a alíquota afetiva, né? O que acontece hoje? O que ferrou hoje? Por que quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos? Tá vendo que ali acima de 39 mil, é o último tópico da proposta, mais de 16,79%. Deu para ver ali, né? Sim. Isso é a contribuição do cara. Porém, ele vai aposentar somente com 5 mil. É o teto máximo. Seria isso aqui, Entendeu? então? Por mais que ele tenha muito dinheiro hoje, amanhã ele não vai ter. Amanhã ele vai ter só os 5.839, que é o teto máximo do INSS. Que tá, digamos assim, né? Tá de bom tamanho para quem vai viver como idoso. Mas Só que as pessoas não estão entendendo o seguinte, é que esses valores, a cada ano, vai mudar. Tá? Ele vai mudar progressivamente. Ô, Renan, Hum. se contribuir privado e contribuir para o INSS, aí somos dois e eu recebo dos dois, né? Não, aí obrigado a contribuir pelo INSS. Ah, é obrigado ainda. Não, é o jeito deles, porque você, jovem, vai ter que sustentar, por exemplo, eu ou o João. Entendo. Então, você é obrigado a contribuir com o INSS até o fim da sua vida, os seus filhos serão obrigados, e assim por diante. Se alguém tem algum sonho de que o Brasil será um país capitalista ou liberalista, está te engano, porque a gente já tem uma nação bem fundada, digamos assim, no progressismo, tá? No caso, não é igual o cidadão lá do grupo lá, que eu acho que o nome dele é o tal do Regis, que diz que a esquerda só existe um lado, a esquerda e a direita, mas não é. Tem até tem a direita ruim, tá? Que é o que a gente chama de capitalismo de Haynes, que é aquele que fala o seguinte, não, o Vitor aqui trabalha para mim, o Pedro, o Vitor e o Vitor trabalham para mim, machucou o dedo, vai continuar trabalhando, se não produzir o máximo, te manda embora. É assim que prega o capitalismo de Haynes, tá? Que é o capitalismo que o Rockefeller gostava, a família das ferrovias. É o capitalismo que o Walt Disney empregava, entendeu? Então, se o cara cai o joelho, diminuiu a produção dele, não tem humanidade. Simplesmente você, para mim, é um peão, eu sou o que mando e acabou. Então, no Brasil, não. No Brasil tem um órgão de proteção, nos Estados Unidos tem um órgão de proteção e assim por diante. Então, o Brasil nunca vai conseguir chegar ao capitalismo ferrenho a lá Estados Unidos. Isso aí vocês podem esquecer. Tá? O que pode chegar é um capitalismo brando. Chile, Uruguai, Paraguai. Tá? É um capitalismo mais questão de bens e não de posição. Então você acha que é mais viável a pessoa pagar o INSS por fora? Tipo assim, a pessoa abre um e-mail
microempresa e fica tipo, vou dar um exemplo, um motoqueiro. Aí o cara vai, abre o e-mail lá no cartório, começa a pagar o INSS por fora e começa a trabalha numa pizzaria fazendo entrega, Então, trabalha em outro lugar. Isso é contrato. Isso é contrato. É trabalhar por Mas não contrato. Você precisa- acha que é favorável o cara trabalhar a vida inteira assim? Não, ele não Porque ele precisa fica- pagar. Ele não precisa abrir o MEI, entendeu? Por que eu falo pra você que não precisa abrir o MEI? Digamos que a pessoa abre o MEI hoje. São R$ 56 agora, por mês. Mais a contribuição dele. Você acha que vale a pena? Você Mas não vai- eu digo assim, não tá mais de carteira assinada. Ele tá Então, trabalhando mas por ele conta. pode pagar a contribuição por si só. Ele não precisa de carteira assinada. Exclusivamente, assim? O que acontece? O INSS hoje, ele é um fundo garantidor de previdência, tá? Eu não quero trabalhar de carteira assinada nunca na minha vida, não quero trabalhar, eu tenho nojo de carteira assinada. Eu posso ir lá no INSS com a minha documentação e pagar uma contribuição minha por mês. Entendeu? Digamos que eu trabalhe de motoboy, igual você deu o exemplo, e eu ganho 1.100 por mês. Mas eu tenho medo do meu futuro e aposentar com 3.000. Eu vou pagar R$ 287 por mês. Eu tenho bastante amigos que trabalham na área do Uber, ou até limpeza de predial. Eu tenho um amigo meu que trabalha em limpeza de predial, ele vai aposentar daqui uns 5 anos, mais ou menos. Ele paga R$ 427 de aposentadoria, para aposentar com um salário de 6.000. Então, a vida toda ele trabalhou, tirou um pouco do dele, para ele poder aposentar com mais. É, porque eu tenho essa ideia, entendeu? Você pode trabalhar pegar por contrato, abre o INSS, trabalha por contrato, você vira um empreendedor. Mas você não precisa abrir um MEI, tá? Para esse tipo de prestação de serviço, é jogar dinheiro fora. Porque se você abrir um MEI hoje, a sua renda e a renda dele são somados. Então você vai ter que declarar imposto de renda, porque vai passar do piso de 16.000. Tá? Então você vai ter que declarar imposto de renda. Então você vai pagar o seu INSS privado, vai pagar o MEI, tá? Que é os impostos, R$ 54, e você vai ter que pagar também a dedução do imposto de renda. A alíquota do imposto de renda, porque você tem uma empresa que, de acordo com você, como você abriu o MEI, ela te dá um rendimento de R$ 6.000 por mês. Se ela te dá um rendimento de R$ 6.000 por mês, que é o piso máximo do MEI, durante 12 meses, você vai ganhar mais de R$ 73.000. Então, você já vai ter que pagar o imposto referente a esses 73.000. E eu vou ter que fazer a declaração de imposto de renda em cima do faturamento. O faturamento da empresa, o faturamento que você usa, o valor que você usa para o INSS e o valor que você realmente ganha. É. Por isso que não compensa. Ali, ó, João, põe o número 11 ali, ó, 11.png. Que aí a galera vai conseguir entender melhor. Referente ali ao pagamento, tá vendo ali, ó? Para você receber R$ 5.839,45, de acordo com os anos, tá vendo ali que tem os anos que o cara recebeu salário mínimo, aumentou mais um pouquinho, depois ele ganhou 999, depois ele ganhou 2.839. E aí o que acontece? Ao invés de ele pagar variado, tá vendo os valores como é que eram antes, né? 7,5, 9, 12, 14. Se alguém puder somar aí, vocês vão ver que o valor foi bem estrondoso, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Aí agora virou simplesmente 11,68%, que é referente ao valor total que ficaria o salário dele. E a contribuição para este salário é de R$ 682,54. Renan, isso aqui se aplica também no caso aqui, ó. Aqui nós temos um teto, né, que é de 5.839, ou seja, o valor máximo de
para pagar tanto políticos, juízes. Isso, a contribuição é o que o INSS pagaria de aposentadoria. Sim. Agora, no caso de quem ganha um salário, por exemplo, ele ganha aí um salário mínimo. Se ele quiser, por exemplo, ter uma aposentadoria em torno de R$ 1.250, ele na carteira, ele tem que aumentar o salário na carteira ou ele pode... Não, ele pode aumentar a contribuição. Ele pode, mas isso é feito de que forma? Ele tem que ir na Previdência? INSS, ele vai lá e faz o pedido para o INSS. A hora que o contador for fazer o contra-cheque dele, já vai cair certinho o valor. Independente de quanto ele ganha na CLT. Independente de quanto ele ganhar. Digamos que eu faço igual o Jonathan falou. Eu tenho meu salário, eu trabalho, vamos supor, de segurança. 12 por 36. Aí, nos dias de folga, eu vou e trabalho de motoboy por contrato. E aí, vamos supor que motoboy eu tiro uns 2 contos, porque eu vou trabalhar pouco, então eu ganho uns 2 contos. E de segurança eu ganho mais uns R$ 1.300. Eu quero aposentar com 5 mil. Eu vou lá e elimino R$ 647 do meu dinheiro. Ok, legal. E pelo que eu percebi, a aposentadoria para o meio rural era um pouco diferente, né? Para quem ela é só um pouco diferente. Ela parece não, aqui segundo a Previdência atualmente, ela é 55 anos, né? E para a mulher, e no caso para o setor privado, agora, ou seja, era 60, era isso? Para a mulher? Isso. Isso, então, agora, ou seja, eles aposentam mais rápidos, né? Quem trabalha no campo. Bom, homem, 60 anos, né? Então, no caso aqui, ó. Não aposenta mais rápido. Mulher. A única diferença foi que aumentou a contribuição. É 20 anos, o setor privado é 20 anos também. Isso. Só que antes eles eram 15. Eles eram 15 anos. E também igualou as idades mínimas, né, de homem e mulher. Agora é 60 para os dois. Isso, é porque os dois recebem o mesmo dano, né? Para trabalhar no campo. Sim. Só que hoje eles podem entrar por produção também. Não sei se deu para idade mínima de segurados especiais. Esse aí serve para aquelas famílias que fazem... Tem um nome bonito até. Agricultura familiar. Ok. Aí segue a mesma questão da tabela, né? No caso. Segue a mesma questão da tabela. A única diferença é que a contribuição familiar ele ganha R$60 a mais. Ok. Vocês acham que a reforma passa? 600 não. 60 não. 600. Ok. Agora, então, a aposentadoria rural, ela segue as mesmas regras, né, da aposentadoria do setor privado. Eu andei observando aqui também, né, em relação para professor, né, é praticamente, ou seja, o tempo de contribuição dele é 30 anos, né? Por quê? Que eu vou te explicar por quê. Você reparou aí do lado? Sim, idade mínima, não há. Como era antigamente? Não tinha idade mínima para aposentar. Ou seja, se ele contribuísse 25 ou 30 anos, ele já aposentava. Isso. Então, você imagina um professor aí de magistério pelo municipal, ganha R$ 1.900, entrou com 21 anos. Quando ele tivesse 46 anos, ele já poderia fazer uma contribuição, já poderia aposentar com um piso máximo. Ele não tem piso mínimo. Isso antigamente, tá? Tô falando de antigamente. Sim. Pode ver que antigamente ele não tinha piso mínimo. Agora tem, só que o dele também não é piso mínimo, o dele é tempo de contribuição. É 30 anos para contribuir e ele já tem direito a receber 100%. Entendi. Aqui no caso de professores aqui, Renan, a tabela. Isso, olha lá. Tá vendo que o deles já começa diferente da nossa. O deles já começa com 70%. Ô, Renan. Oi. Essa tabela vai valer para minha aposentadoria? A reforma já vai valer para mim? Vai. Para você já vai.
Já vai. Porque Aqui, você não vai aposentar daqui 12 anos, entendeu? Não. Ó, essa regra aqui ela é para políticos, professores, policiais, trabalhadores rurais, essa tabela aqui, tá vendo? Ela se aplica a essa Essa conjectura aí. tabela é só para particularidades de servidores públicos. Sim, Sim. servidores públicos. Isso. Ah, certo. Os trabalhadores rurais da economia familiar poderão se aposentar aos 57 anos. 15 anos de contribuição. Ok. Agora aqui é o seguinte, ó, se nós olharmos, aqui houve algumas mudanças, né? Por pensão por morte, Agora deficiência. é só 60%. Por cota familiar. Olha só, né? O valor é um pouco menor, né, o Renan? Eu ainda acho correto, porque o homem morreu, a mulher não ficou aleijada. Entendeu? Igual pensão. Você acha justo, por exemplo, o seu filho, você morreu, o seu filho ganha 60% do seu rendimento. Concorda? Certo. Sim. Isso por filho, tá? Se você tiver 2 filhos, é 60% para um, 60% para outro. Hoje não é assim. Hoje é 60% dividido para 2. Tá? Aí o que eu acho errado? O pai que está vivo, tem que pagar pensão, ele paga o mínimo. Qual que é o mínimo? R$70. Sim. É verdade. Aqui nós temos aqui uma. Eu vou só focalizar um pouco essa questão aqui da pessoas com deficiência, né? Que acontece muito. Olha só aqui, ó. Não será exigida idade mínima, tempo de contribuição variável de acordo com o grau de deficiência. 20 anos para deficientes, grave, né? E 25 anos para deficiência moderada e 35 anos para deficiência leve. Interessante isso aqui, né? Isso. O que é o seguinte? O que é a deficiência leve? A grave é cadeirante, é paralítico, entendeu? Há 25 anos é para pessoa, no caso, desculpa, a grave é para paralíticos, deficiência mental e assim por diante. A moderada é para paralíticos, tetraplégicos e assim por diante. Há 35 anos é aquele cara que teve demência do lado esquerdo, amputação da mão esquerda, entendeu? É o cara que ainda pode trabalhar. Aqui ele também fala sobre o LOAS, né? Mudou bastante, né? Que olha só, o benefício no valor de um salário mínimo, né? Concedido para idosas e idosos com idade mínima de 68 anos. E Isso, duas pessoas com deficiência, de qualquer idade. Haverá transição para a idade mínima de idoso. Até 2020, 66, a idade mínima. 2021, 66. 2022, 67. Isso aí está aumentando porque a pró-vida do brasileiro está aumentando, né? Então fica complicado você pagar um salário mínimo, por exemplo, para um idoso de 66 que nunca contribuiu um centavo para a Previdência. Isso aqui é muito interessante também. As principais regras de transição para os setores público e privado. A regra de transição se aplica a todos e favorece aqueles que já estão mais próximos da aposentadoria. Tempo adicional de pedágio, 30% sobre o que falta para cumprir o tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor. Isso é o que eu estava falando para vocês sobre você completar, para você não ficar muito tempo. Ok. Servidores públicos, tem a idade mínima. Agora aqui nós temos uma... Deixa eu abrir um outro aqui. Cadê a... E essa unificação das alíquotas, Renan, o que você achou disso? Eu sou meio suspeito, eu gostei demais da conta. Agora, ou seja, as duas viram uma, é isso? Isso.
Agora a contribuição diminuiu também, se você reparar aí. Então agora vai seguir essa regra aqui, não é isso? Esse é progressivo, no caso. Entendi. Ok. Maravilha. Por que cai de 19% para 16,11%? Porque esse é o progressivo, de acordo com o valor que se paga. Sim. Então, por exemplo, tem aquela outra tabela que tem de tanto para tanto, de tanto para tanto. Então, na hora que chega naquele valor, aí você vai pagar de acordo com a tabela e não o que foi subindo. Entendi. É porque hoje, por exemplo, se você pegar lá 996 de um cargo e 1.200 do outro, você vai pagar 8% de um e 9% do outro. Alguém tem mais Entendi. alguma pergunta para nós debatermos aqui? Nós vamos finalizar o Hangout nesses próximos 2 minutos. Alguém quer destacar algum ponto? Uma coisa que eu tenho observado é o seguinte: quem é contra essa reforma da Previdência são realmente aqueles que serão mais prejudicados, né? Quem serão os mais prejudicados, Renan, com essa reforma da Previdência? Será que é os trabalhadores do setor privado? Vamos lá, galera. Deixa só eu falando, não. Dá um pouco Político, né? Político mais prejudicado. Antes se aposentava com 30 mil, agora se aposentar com 5. Isso. O salário hoje médio da aposentadoria do Legislativo Federal é de 28 mil, do Judiciário 26 mil. Então, essa reforma, como diz você, vão levá-los àquele teto de 5 mil reais. Né? Exatamente. E por causa disso, vocês acham que essa reforma passa? Olha, veja bem, né? O povo brasileiro, que é a grande massa, está cansado de ser liderado por pessoas que realmente ganham dinheiro com o trabalho da grande massa, sendo que eles poderiam ficar grande parte desse dinheiro que é gasto com o setor público para ser investido na saúde, na educação, tecnologia e tantas e alimentação, né? Que realmente nas escolas muitas coisas boas podem ser feitas com essa economia, porque hoje com esses altos salários que há na máquina pública, realmente gasta-se muito. Tem alguém tá dando poderia. Então, assim, com essa sendo aprovada essa PEC da reforma da Previdência, vai colocar todo mundo, toda essa classe de servidores públicos, juízes, procuradores, promotores, políticos, né? Todos serão afetados, porque todo mundo vai ter um teto. Então eles vão lutar para tudo, porque fizeram carreira da República, né? De uma carreira assim, para defender um direito absurdo. Então, eu vou ser bem franco, essa forma de captação e tempo, a questão da alíquota, a questão do tempo de trabalho, isso é fundamental nós podermos aprovar essa reforma, porque não é garantia esses indagadores desse setor que vem dizer que nós vamos perder muito, os direitos da CLT vão perder, não haverá garantias. Isso realmente é mentira, apesar de que o que eles estão tentando esconder é justamente o que eles que ocupam cargos públicos, eles terão uma aposentadoria muito maior, como atualmente é. Então, a economia que nós vamos fazer com essa reforma da Previdência vai dar uma sustentabilidade para as empresas, para você da sua casa, vai simplesmente, com essa economia do setor público, nós vamos poder aplicar, né, com esses gastos da máquina governamental, né, nós vamos poder economizar muito e ter uma sustentabilidade para toda a população brasileira. Então é isso aí, eu realmente sou a favor dessa reforma da Previdência,
realmente eu creio que nós temos muito a ganhar. Alguém aí quer poder fazer um comentário em relação às considerações finais? Bom, referente ao que o Luiz falou, se vai passar ou não, eu tenho convicção que vai passar, mas vai passar bem pouco. Tá? Vai mudar muito. Por que eu falo que não vai passar como está hoje? Não é porque está ruim, não. É porque, infelizmente, a democracia brasileira ela é uma democracia romana. Tá? O que é a democracia romana? A gente só aprova se eu ganhar uma mulher, um vinho e um pão. Então, sim. E o Bolsonaro já não trabalha com esse negócio de tomar lá da cá. Então, vai ser meio difícil aprovar a Previdência 100%, porque ele não vai dar cargo em ministério para primo, ele não vai dar cargo no governo para primo do outro, e assim por diante, que era como era feito antigamente. Era de acordo com a jogada de marketing. Era quem gritaria mais alto. Então, eu acho que a Previdência ela vai passar, mas ela vai passar bem branda. Vai dar uma diferença muito pouca na economia brasileira. Ok, então nós vimos que a reforma realmente é necessária, deve ser de conhecimento de todas as pessoas que as receitas não estão conseguindo superar, né? E realmente precisa haver essa mudança, porque não haverá mais créditos para pagamento dos que já têm os direitos adquiridos. A quantidade de aposentados que tem só aumentam e a quantidade de trabalhadores realmente aumentam para poder saldar. Cada vez só vai aumentando. Todo ano só aumenta. E quem ganha com isso não é você que ganha R$1.000, que ganha R$2.000. Quem ganha com isso, meus irmãos, atualmente, nessa estrutura política, governal, num país chamado Brasil, quem é que ganha realmente com essa captação das alíquotas do RGPS e RPPS? Quem é que realmente ganha com isso? Se você fala do antigo, é a classe política, judiciária e legislativa. Esses que repetem os seus julgamentos, esses que simplesmente não faz nada para diminuir os grandes problemas que tem na sociedade brasileira, esses por si defendem o seu pão. E nós não podemos brincar mais. Nós temos que utilizar o nosso cérebro com a finalidade de poder observar que precisa fazer essas mudanças. A necessidade é muito grande, porque como é que nós, trabalhadores, que estamos labutando, estamos vendo que temos uma minoria detendo, tanto internamente como globalmente, dos grandes lucros. E todos aqueles que estão nas grandes corporações, que fazem jogo político, que usam a república como uma forma de negócio. Então, para mim é isso. Eu realmente sou 100% a favor da reforma da Previdência. Alguém quer fazer uma consideração final? Eu só acho que é o que o Renan falou, né? Vai passar muito alterado, não vai fazer muita diferença na nossa economia. Então, não sei. O que você pode dizer aos brasileiros que são assalariados, que estão nas fazendas, que estão nas cidades? O que você, capitão, meu amigo, João Pedro, né? Isso. João Pedro, que você pode dizer para essas consciências, baseado no que está acontecendo hoje, falta dinheiro para tantas coisas, o que você pode dizer para todas as pessoas para que elas abracem essa causa dessa reforma? Por que abraçar a reforma? Sim. Porque sem isso acabou a economia do país. A gente vai virar uma Venezuela não porque o PT está no poder, mas porque a gente não tem dinheiro. E como é que faz isso? E como é que faz isso? Reduzindo o gasto. Tirando... Uma coisa que está na nossa cabeça como o número 666. Já ouviu falar da expressão os marajás? Os marajás, não. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais essa forma de política. Não podemos dizer que nós temos as nossas garantias num sistema corrupto. Nós já temos essa forma de previdência e está faltando tudo, minha gente. Não dá mais. Ou a gente
vota, usa matemática, usa a justiça para equalizar os processos matemáticos de ganho. Olha só o teto, onde você ouviu falar isso? Que juízes, os coronéis, os gurus, os homens que dominam esse país, mas nunca resolvem pelo pé os problemas da nação, ganhando o que ganham? Não dá mais. Será que eles são mais bonitos do que você? Do que eu? Renan, suas considerações finais. Então, minha gente, o que eu falo para a galera do grupo, brigo direto, é o seguinte: infelizmente, estamos em 2019 e acho que o Brasil vai mudar bem pouco, tá? Eu falo isso com embasamento econômico, jurídico e histórico, tá? Porque o Brasil é um país novo, nós estamos engatinhando ainda, então não temos como a gente conseguir uma economia de uma Europa ou de um Estados Unidos, tá? Então eu espero que o pessoal aqui que eu estou vendo no Hangout são umas pessoas mais novas, então não se iludam que o Brasil será um país de primeiro mundo. Nós vamos chegar no máximo segundo mundo, porque, como vocês podem ver, o PSL, que foi o partido do atual presidente, está envolvido em maracutaia até dizer chega. Tem ministro que está envolvido em maracutaia até dizer chega, mas é uma ideologia brasileira, é uma coisa que até o próprio Mourão falou. O brasileiro ele é tendencioso como os índios, esperto como os negros, e vamos falar a palavra que não falou mais bonito, mas eu não lembro a última, mas bandido como os portugueses. Então a gente é essa junção dessas três classes raciais e étnicas, e eu acho que o Brasil, infelizmente, ele não cresce, mas a gente tem que tentar melhorar a nossa vida em volta, tá? Como eu falo para melhorar em volta? Vamos começar a lutar mais pelos municípios, vamos começar a criar institutos na cidade. Eu estou com alguns projetos para criar alguns institutos para ajudar as pessoas mais carentes. Então, vamos tentar melhorar a nossa condição de vida, tá? A gente tem um amigo aqui que quer estudar arquitetura. Então, ele pode começar a analisar uma forma de uma arquitetura sustentável, barata, para oferecer para o Estado, para o município. É de interesse do prefeito, dos vereadores de se aparecerem. Então, começa a trabalhar em cima do jogo dele. Referente ao nosso Hangout, e eu espero que essa previdência, pelo menos, ajude a desafogar um pouco a parcela de gasto da União com ela. E agradeço a todo mundo que aguentou me escutar aí as minhas tosses. E agradeço ao pessoal da internet aí que perde um pouco do seu tempo para ver um monte de gente chata falando. Foi um prazerão nós falarmos sobre esse assunto. Sei que a gente tem que estudar mais um pouco, desenvolver mais, mas assim, deu para entender que as mudanças tendem a melhorar a economia nessa reforma, dessa forma de providência, né, para o futuro, e assim mexe como o Collor uma vez mexeu com os marajás. De certa forma, eu não posso deixar de citar. Está mexendo no bolso dos grandes. Então, eles estão articulando porque eles dizem que esse país tem dono. Acho que é uns 5 ou 6 que é dono desse país. Será que é mesmo 5 ou 6? Ou quantos milhões de brasileiros tem nesse país? 200. 200 milhões, 220 milhões. E aí? Até quando? Um abraço e até mais e tchau, tchau.